Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz e este é o Money Mind, um programa que foi feito para você desenvolver a sua mente financeira e conseguir destravar as suas finanças para conseguir realizar os seus sonhos. E este programa nós vamos falar sobre as 3 regras de ouro para conseguir mudar ou conseguir transformar a sua situação financeira. Essas 3 regras que eu vou passar hoje são regras básicas, mas não é porque elas são básicas que elas não são importantes ou que elas são fáceis de fazer. Não, elas são muito valiosas caso você esteja com dificuldades para melhorar a sua vida financeira ou de conseguir realizar aquilo que você quer, como por exemplo, comprar uma casa própria. Mas é importante lembrar também que as regras por si só, elas não fazem nada. Quem faz é você. Você precisa estar disposto a segui-las para que você veja que elas realmente funcionam na prática. E se você já acompanha os meus vídeos, se você já está acostumado a entrar no meu canal, na minha página do Facebook e assistir os meus vídeos, você sabe que para realmente realizar mudanças na sua vida financeira é necessário equilibrar os dois lados de uma mesma moeda. Quais são esses lados, Luiz? É o lado emocional e o lado racional. Por quê? Por que é importante fazer isso? Por que é importante equilibrar o lado racional e o lado emocional, da forma com que a gente trata as nossas finanças? Porque se você não conseguir trabalhar a sua mente inconsciente, sua mente emocional, você não vai conseguir sair do lugar. Porque é sua mente emocional que, na maior parte das vezes, está tomando as decisões para você. Por outro lado, se você não utilizar os princípios racionais, não usar o teu raciocínio lógico para você se organizar, você não vai ser capaz de fazer a gestão do seu dinheiro e assim, por consequência, não vai conseguir chegar aonde você deseja. Por isso é tão importante equilibrar esses dois lados da moeda. Mas quais são as 3 regras que eu mencionei? Quais são as 3 regras de ouro? A primeira delas é direcionamento de comportamentos. Poxa, Luiz, direcionamento de comportamentos? Eu nunca ouvi falar disso, eu sempre ouvi falar de mudar comportamentos. Então, só que para mudar comportamentos, veja que aquilo que a gente desenvolve como um comportamento, nós trazemos há muito tempo, ou seja, normalmente nós desenvolvemos esses comportamentos lá na infância ou há muito tempo e nós então vamos repetindo esses comportamentos e isso vai cada vez mais se solidificando, vai cada vez mais fazendo parte da forma como a gente age, das nossas atitudes. Então, mudar um comportamento num curto espaço de tempo é mais difícil. É possível? É possível, mas ele exige mais sacrifícios, ele exige mais conhecimento, autoconhecimento de por que você faz as coisas e vai exigir também que você pratique, que você esteja disposto ou disposta a fazer essa mudança e eventualmente não conseguir num primeiro momento e tentar novamente e assim vai até que você consiga efetivamente mudar um comportamento. Agora, direcionar o comportamento nada mais é do que você alterar alguma coisa ou parte daquele comportamento de tal forma a facilitar para que algo que não esteja bom, algo que aquele comportamento não esteja trazendo de bom, possa então ser algo bom, ser um comportamento melhor. Então, como é que a gente vai entender quais são os comportamentos que precisam ser direcionados? Então, eu vou passar aqui algumas frases muito comuns que eu escuto de pessoas que de alguma forma estão passando por dificuldades financeiras e que refletem esses comportamentos que precisam ser direcionados. E a primeira delas, que é bastante comum, é: eu não gosto de controlar gastos. Eu não gosto de ficar usando planilhas, de ficar tendo que anotar aquilo que eu compro e que eu gasto de dinheiro.
E aí a questão é o seguinte: controlar gastos, obviamente, não é uma tarefa prazerosa para praticamente nenhuma pessoa, mas ela é uma atividade necessária e as pessoas que têm uma vida financeira regrável, que têm uma saúde financeira boa, praticam o controle de gastos, ou dependendo da pessoa, de quanto tempo ela já está desenvolvendo essa saúde financeira, talvez hoje ela nem faça mais esse controle no dia a dia, na ponta do lápis, como a gente diz. Mas certamente ela fez isso por bastante tempo, de tal forma que isso virou um comportamento, como eu disse, e aquilo já acontece de uma forma mais automática, ela já tem consciência daquilo que ela gasta, de tudo que ela acaba no dia a dia tendo como despesa, e isso faz com que ela consiga se organizar mesmo sem fazer aquele controle no dia a dia. Porém, a maioria das pessoas, para conseguir esse resultado, tem que fazer controle de gastos, tem que fazer a entrada de receitas, né, entender quanto tem de receita. A pessoa precisa conseguir ter um panorama da sua situação financeira para conseguir tomar as decisões e mudar aquilo que precisa ser mudado, eventualmente aquilo que precisa ter algum tipo de controle maior, porque o gasto está muito grande. Exemplo, conta do supermercado pode ser que esteja muito alta, ou conta da energia, de luz, pode ser que esteja muito alta e precise ter algum tipo de redução. Uma vez que você tem esse controle, você consegue. Mas aqui a gente não está discutindo essa parte racional em si da execução, mas a questão do comportamento de não querer controlar o gasto, de não querer fazer essa atividade no dia a dia. E então, para a gente direcionar esse comportamento, o que pode ser feito? Uma boa prática que pode ser utilizada para que você consiga melhorar a tua vontade de fazer esses controles é a pessoa colocar uma recompensa. O nosso cérebro ele tem um sistema de recompensas, ou seja, ele é movido a fazer algo para ter uma recompensa, para se sentir bem, e por isso que eventualmente drogas, vícios, eles atuam diretamente nesse sistema de recompensas e a pessoa fica buscando aquilo. Poxa, Luiz, então o que você quer dizer com isso? Obviamente eu não estou dizendo aqui que nenhum vício ou droga seja bom, eu só estou explicando que isso faz parte do sistema de recompensas do cérebro. Então, por que nós não podemos utilizar esse sistema de recompensas ao nosso favor? O que eu quero dizer com isso? Se eu preciso direcionar esse comportamento para que eu consiga fazer um melhor controle dos gastos, que eu consiga ter essa disciplina de utilizar isso no meu dia a dia, eu posso colocar para mim que se eu me propus a, uma vez por semana, fazer o controle dos meus gastos, ou eventualmente todo dia, porque você está começando agora, é importante todo dia você conhecer aquilo que você gastou para poder anotar e poder depois fazer uma análise no final do mês. Então, se você se comprometer a todo dia fazer esse controle de gastos, no final do mês você pode, por exemplo, colocar para você, olha, eu cumpri isso, eu fiz o que eu precisava fazer, então eu vou sair para jantar com uma pessoa que eu gosto, ou então eu vou ir no cinema, ou seja lá o que for que te dê prazer, que obviamente não tem um custo muito alto, que não vai te colocar numa situação que vai prejudicar suas finanças, mas que seja algo que libere esse prazer para você, para que o seu cérebro entenda que você está sendo recompensado pelo esforço de ter feito o controle. Isso vai ajudar muito para que você não faça um dia, dois e desista, porque você vai ter como objetivo ganhar aquela recompensa que você mesmo colocou, seja no final do mês ou no final daquele período de tempo, para que você usufrua desse benefício. Isso vai te ajudar tanto na motivação, como vai te ajudar para direcionar esse comportamento e mudar a tua situação financeira. O segundo ponto, que é muito comum escutar de pessoas que estão batalhando, lutando com a sua situação financeira, é o famoso eu mereço isso ou eu mereço comprar isso. Talvez até em resumo seja o eu mereço, que eu comento muito quando eu falo nas minhas mentorias,
da parte de comportamentos que as pessoas utilizam muito o eu mereço como uma muleta emocional, porque o eu mereço nada mais é do que a pessoa estar passando por uma situação emocionalmente frágil, que ela pode ter brigado com o namorado, a namorada, o parceiro, a parceira, ou mesmo com o chefe, com um amigo, e ela está passando por uma situação que ela está frágil emocionalmente, está se sentindo triste, desanimada, e aí para isso o que ela faz? O cérebro dispara novamente o sistema de recompensas. Ah, então se eu estou triste, eu preciso fazer alguma coisa para me deixar feliz. A primeira coisa que o cérebro coloca na sua frente para que você faça e sinta essa descarga de dopamina, né, um neurotransmissor que vai te dar essa condição de felicidade, é fazer compras. Ah, eu vou comprar alguma coisa porque eu vou me sentir bem com aquilo. Se for uma roupa, eu vou me sentir bem com aquela roupa. Se for um eletrônico, é algo que eu queria e eu vou ter prazer. E aí você compra, só que depois, mais para frente, na hora que vem a fatura do cartão ou na hora que você percebe que gastou demais e está sem dinheiro, aí a emoção se inverte e vem a frustração, vem a chateação, vem muitas vezes o desespero, dependendo do quanto essa situação financeira ficou ruim por conta dessa ou de outras compras que foram feitas na mesma condição do eu mereço, e por isso a sua situação financeira começa a ficar desequilibrada, começa a ficar uma situação também bastante complicada. E aí como é que a gente faz para direcionar o eu mereço? Existem diversas atividades que você pode fazer e que o seu cérebro vai entender como uma recompensa, que ele vai entender como algo que alivia o teu mal-estar naquele momento por causa da situação emocionalmente frágil, como por exemplo, escutar uma boa música que você goste, tomar um banho quente para relaxar, ler um bom livro, conversar com um amigo ou com uma amiga, pode ser no telefone ou online. Ou seja, são coisas que podem ser feitas que te dão prazer, que te tiram de um estado negativo e te passam para um estado mais positivo e que você não necessariamente teve que gastar nada. E isso faz o mesmo resultado, tem o mesmo resultado do que se você tivesse saído para comprar. Então isso também é uma forma de você direcionar o seu comportamento para algo que vai melhorar a tua vida financeira. O terceiro ponto é que também é muito comum as pessoas dizerem, não adianta eu ficar guardando dinheiro porque eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui. E aí vem um outro ponto importante do nosso sistema emocional, que é o imediatismo. A maioria de nós, seres humanos, tem a tendência do imediatismo, de fazer aquilo que é imediato ou gastar com aquilo que é imediato, ao invés de pensar no futuro, de utilizar um recurso, de gastar no futuro ou de tomar uma atitude que eu vou colher o benefício futuramente. Por quê? Justamente porque o nosso cérebro ele quer conforto, ele quer economia de energia, ele quer facilitar o trabalho dele porque ele tem pouca energia disponível. Então o que ele faz? Vou priorizar aquilo que vai me economizar mais energia, que vai me deixar no conforto. E me deixar no conforto significa hoje, significa fazer hoje algo que vai me dar prazer. Então vem a questão: eu vou gastar o que eu tenho agora, porque eu não sei se no futuro, se amanhã eu vou estar aqui, então o impacto disso eu não vou sentir. Esse é o grande problema. Quando eu faço algo de imediato, eu sinto aquele prazer, aquilo que eu fiz que me deu bem-estar na hora, mas eu não sinto o impacto disso no futuro. Eu só vou sentir isso lá na frente. Então é mais fácil eu fazer isso. Quando eu falo, eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar e vou deixar de comprar algo ou de gastar com algo que eu gostaria, o que acontece? Eu estou sentindo um desconforto agora, que é não ter aquilo que eu queria, para ter no futuro, e isso eu estou sentindo agora. E aí, como eu não sei quando que eu vou conseguir, ou mesmo que eu saiba o mês, o ano que eu vou conseguir chegar naquilo, eu não tenho como sentir aquele prazer lá na frente agora, então o nosso cérebro prefere o imediatismo.
e aí muita gente adota essa postura do não vou guardar porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, e isso também afunda a situação financeira dela. Mais um ponto é, o dinheiro foi feito para gastar. Então, por que que muita gente fala o dinheiro foi feito para gastar? Pelo mesmo motivo da questão do imediatismo. Então, eu nem vou entrar em maiores detalhes porque ele tem a mesma questão do imediatismo. Eu vou só aproveitar aqui para falar do direcionamento do comportamento. Uma vez que eu começo a me entender, me autoconhecer e sei dessa tendência de que eu vou querer algo de imediato, o que eu posso fazer para direcionar o meu comportamento é buscar, na medida do possível, fugir das tentações. Então, se eu quero um objeto A ou B, e se eu fico indo nas lojas e vendo esse objeto, ou se eu entro na internet, fico fazendo pesquisas, e obviamente os próprios algoritmos das redes sociais, uma vez que eu procure uma, duas vezes, ele vai ficar me mostrando propagandas daquilo, aquela tentação de eu comprar aquilo, de eu gastar meu dinheiro com aquilo, vai ficar maior. Uma vez que eu começo a fazer outras atividades, que eu não procuro mais esse objeto, que eu coloco a atenção da minha mente em outra coisa, eu automaticamente começo a deixar esse imediatismo mais fraco e começo a trabalhar para que eu consiga poupar mais dinheiro, para que eu consiga trabalhar mais com a ideia do futuro, e aí automaticamente quando eu começo a realizar as coisas que são mais importantes para mim, aqueles sonhos, aqueles objetivos de mais longo prazo, e isso realmente eu percebo que me dá um prazer maior, eu automaticamente começo a mudar essa forma de me comportar, e isso vai fazendo com que a minha situação financeira vá se transformando. Então, isso basicamente a gente falou da primeira regra de ouro, que é direcionar os comportamentos. A segunda regra de ouro que eu tenho para passar é a disposição a fazer sacrifícios. Poxa, essa é uma regra difícil. Por quê? Ninguém gosta de fazer sacrifícios. Como a gente falou, nosso cérebro ele vai se comportar com dor e prazer, né? Com os estímulos de dor e prazer. Então eu quero sempre o quanto mais eu conseguir de prazer e vou tentar evitar o máximo da dor. Só que fazer sacrifício significa justamente conseguir atingir aquilo que eu não estou atingindo agora. Então, por exemplo, quando a gente falou do direcionar comportamentos, sair de um comportamento A para um comportamento B, aonde eu troco a dor, o prazer pela dor, vai me trazer um desconforto. E isso nada mais é do que um sacrifício. Então, se eu me dispuser a fazer os sacrifícios necessários por um período de tempo, normalmente que eu conheço, que eu consigo controlar, isso vai me ajudar a mudar uma situação desagradável hoje, do ponto de vista financeiro, para algo realmente que eu quero daqui a um tempo. Eu fazendo o sacrifício, eu consigo mudar a situação indesejável de hoje para algo que num curto, num breve espaço de tempo vai ser melhor para mim e vai me trazer os resultados que eu almejo. Vamos pensar em alguns pontos que se encaixam essa questão de fazer sacrifícios. Uma pessoa que está endividada. Vamos imaginar que você está assistindo esse vídeo e você está endividado. Não importa se é pouco, se é muito, se está com o nome sujo ou não, mas você está enfrentando esse problema. Vai ser necessário você fazer uma estratégia de guerra para que você consiga sair dessas dívidas. O que é uma estratégia de guerra? É você, por esse período de tempo que eu comentei, por algum tempo, você viver na escassez de algumas coisas que você eventualmente hoje gosta de fazer. Por exemplo, eu adoro sair para jantar. Só que se você está endividado ou endividada e você quer e precisa sair disso, você então vai deixar de sair para jantar por um período até que você consiga sair das dívidas. Deixar de sair para jantar, que é o exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa que você faça e que você vai deixar de fazer para não gastar esse recurso, vai te trazer essa sensação de desconforto, essa sensação de dor, de estímulo de dor. Né? Não é uma dor física, é um sentimento ruim
que você está tendo por conta de deixar de fazer algo que você gosta. Porém, esse sacrifício que você está fazendo vai permitir que você resolva o seu endividamento e a partir daí comece a aproveitar novamente o que você gostava de fazer, no caso do exemplo seria jantar fora, e vai te permitir fazer outras coisas que também te dão prazer que até então você não fazia porque você estava com um problema de endividamento. Então, trabalhando esse ponto, você se dispondo a fazer um sacrifício por um período de tempo, você vai conseguir resolver isso. Outra coisa é poupar para você conseguir ter recursos amanhã. É o ponto que eu mencionei do imediatismo, é deixar de lado o imediatismo ou trabalhar nele para que você consiga, mês a mês, ter a disciplina de juntar, não importa qual seja o valor, você pode começar com 50 reais, mas se você começar poupando 50 reais por mês, você vai criar o hábito de guardar esse dinheiro todo mês. E aí lá na frente, quando você tiver uma condição melhor, você pode ir aumentando esse valor de tal forma que você crie o hábito positivo de poupar e consiga mudar a sua situação financeira. Poxa, isso é fácil? Não. Por isso é que exige um sacrifício, porque você não tem o costume atual de fazer isso e para direcionar esse comportamento a fazer isso a partir de agora, você automaticamente vai ter que tirar esses 50 reais que era utilizado para gastar com alguma outra coisa para que você poupe. Então isso vai trazer para você novamente uma sensação desconfortável. Será um sacrifício, porém esse sacrifício vai trazer bons resultados. Outro ponto, deixar de comprar tudo aquilo que você quer e não tudo que você precisa. As pessoas normalmente compram, muitas vezes por impulso, aquilo que elas querem. Não necessariamente aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. Uma coisa que eu posso citar é: uma coisa é eu ter que ter um celular novo, eu precisar comprar um celular novo porque o meu, a bateria está se esgotando muito rápido, eu não estou conseguindo mais atualizar os aplicativos e por aí vai. Então eu preciso trocar o meu celular porque inclusive eu uso ele para fins profissionais. Outra coisa é, saiu o novo modelo do iPhone ou do Samsung S7 ou SX ou do qualquer que seja a marca que você goste, e aí eu quero, né? Eu coloco na minha cabeça que eu preciso trocar meu celular, mas na verdade você não precisa, você quer trocar aquele celular por algum desejo teu, por alguma questão emocional, e aí você eventualmente vai dispor de uma grande quantidade de recurso para trocar esse celular, quando na verdade você não precisa. Então você tem que fazer o sacrifício de conter esse impulso, de ficar com o seu celular, porque ele está te atendendo bem, deixar para trocá-lo num momento oportuno, onde tenha uma promoção, ou onde você tenha conseguido já guardar mais dinheiro para isso, ou até mesmo quando ele está realmente precisando, quando ele está no fim da vida útil, quando ele não está atendendo mais os seus propósitos, e aí sim você vai conseguir também obter os resultados. Lembrando que eu sempre digo que o mal da classe média do Brasil são as pessoas também gastarem por status. A pessoa ela gasta não porque aquilo que ela está comprando é importante para ela ou vai trazer um benefício a ela ou até mesmo um prazer. Ela muitas vezes compra algo porque o vizinho comprou ou porque o colega ou a colega de trabalho tem e ela quer ter também, ou porque ela quer de alguma forma mostrar para alguma pessoa, um familiar, que ela tá com um carro novo, um carro bacana, e aí muitas vezes ela compra as coisas por status e deixa de fazer muitas vezes coisas simples, como ir no teatro, porque ela não tem dinheiro, porque ela gastou esse dinheiro em algo grande para simplesmente ter status, mostrar para alguém isso. Então, também é importante entender isso e começar a parar de fazer compras por status. Fazer esse sacrifício de mudar a forma de enxergar.
Aquilo que é importante para mim, eu vou redirecionar meus recursos. Aquilo que não é importante, que eu eventualmente estou comprando para agradar alguém, eu começo a parar, a cortar esse mal pela raiz, e você vai perceber que isso vai trazer resultados positivos para você num curto espaço de tempo, e você vai perceber a tua saúde financeira melhorando gradativamente. E o último ponto, a última regra de ouro que eu trago para que você consiga mudar a sua situação financeira é aí uma regra do ponto de vista racional. Essas duas regras que a gente viu anteriormente lidavam diretamente com o teu cérebro emocional. Agora a gente vai falar de uma que vai usar efetivamente o teu cérebro racional, que é a disciplina para planejar. Você precisa criar essa disciplina de planejar para que você consiga transformar a sua situação financeira. A ideia nesse vídeo não é dar um curso de planejamento financeiro, mas é mostrar alguns pontos importantes. Entre eles, saber o quanto você ganha e o quanto você gasta. Então veja que lá atrás eu falei sobre a importância, né, do ponto de vista emocional, lá de direcionar os comportamentos para fazer controle de gastos. Quando a gente fala de planejamento, o primeiro ponto básico é fazer um diagnóstico, uma fotografia financeira daquilo que está acontecendo na sua vida. Para isso, é necessário saber o quanto você ganha, qual a tua renda e o quanto você gasta, porque com isso você vai conseguir fazer a gestão da sua vida financeira. Outro ponto é não misturar isso, esse ponto é específico para as pessoas que são empreendedores ou que têm negócio próprio, que é um problema muito comum, que inclusive muitas vezes levam o negócio da pessoa a afundar, que é misturar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. Poxa, Luiz, o que você quer dizer com isso? Ah, a pessoa, ao invés dela ter lá dentro da empresa dela um prolabore, que é a renda que ela vai tirar mensalmente, como se fosse o salário dela por ela ter esse negócio, por ela trabalhar no negócio dela, o que ela faz? Ela simplesmente, quando ela precisa de dinheiro, ela vai lá no caixa da empresa e tira. Ou então ela precisa pagar uma conta da pessoa física dela, por exemplo, a conta de água ou a conta de luz da sua casa, e aí ela não tem dinheiro ali disponível, ela vai no caixa da empresa e paga a conta da casa dela com o dinheiro da empresa. Ou eventualmente ela faz saques de dinheiro da empresa para pôr gasolina no carro. Então ela está misturando as receitas e as despesas da pessoa física e da pessoa jurídica, e isso em algum momento vai virar uma bola de neve, ela não vai conseguir mais ter controle nem da pessoa jurídica e nem da física, e isso muitas vezes começa a afundar o negócio dela e automaticamente começa a afundar a vida financeira pessoal, porque a fonte de renda dela começa a ter problema. Então, jamais misturar aquilo que é pessoa jurídica daquilo que é pessoa física. O importante é você definir qual renda você vai tirar da tua pessoa jurídica e viver com aquela renda como se fosse o salário de uma pessoa que é CLT. Ela vai viver e ter o padrão de vida com aquilo. Esquece o restante que é da empresa. Outro ponto é ter um planejamento maior para aquelas compras que são mais importantes. O que eu quero dizer com compras mais importantes? Pode ser um carro, pode ser uma viagem para o exterior, pode ser uma casa. Então, quando você vai financiar um bem que você vai ter que saber quanto você vai precisar dispor para aquele bem, é importante fazer um planejamento maior. Quando eu digo um planejamento maior, é pensar em variáveis que normalmente você não pensa quando você vai fazer uma compra pequena. Quando você vai comprar, digamos, uma geladeira ou um fogão, não necessariamente você vai ter grandes impactos se você tiver uma queda na sua renda ou uma queda na renda da família. Isso daí, obviamente, vai trazer um impacto, mas não necessariamente a compra da geladeira vai afundar a família ou vai trazer um problema financeiro enorme por conta disso. Agora, se você fizer um financiamento de uma casa ou de um carro, ou mesmo comprar à vista, né, um carro, uma casa, se a pessoa tiver o dinheiro para isso, se acontece alguma coisa no meio do caminho, como é que fica? Né? Se a casa, por exemplo, precisa
de um mobiliário e aí isso não foi considerado, como é que fica? Então precisa de um planejamento. E aí eu já emendo com o último ponto que eu trago nessa questão, que é justamente do financiamento, né? O que eu estou financiando, quanto eu preciso para financiar aquele bem e como, né? Qual parcela eu vou precisar para financiar aquele bem. Então, se é 400 mil, eu vou precisar de quanto de financiamento? 200 mil, 300 mil, 100 mil? Então, eu preciso ter isso claro. E como eu vou fazer para pagar? Porque aí vem essa questão que eu estava dizendo de ter um planejamento maior para as coisas mais importantes. Se eu compro um carro, eu não estou tendo que pagar somente, se for financiado, a parcela do carro. Eu vou precisar pagar o IPVA, eu vou precisar fazer manutenção do carro, então, eventualmente, enquanto eu estou pagando, eu vou precisar fazer revisão de 10 mil quilômetros, eu vou precisar pagar seguro para o carro. Se tiver que fazer algum tipo de troca, se eu usar muito o carro, por exemplo, no primeiro ano e tiver algum desgaste de componentes que não estão na revisão, eu vou ter que fazer a troca desse componente. Então, tudo isso eu preciso ter planejado, eu preciso ter recurso, porque se acontecer, eu não vou ficar numa situação complicada. A mesma coisa com uma casa. Se eu investir numa casa e eu vou precisar mobiliar essa casa, vou precisar pagar IPTU da casa, eu vou precisar pagar contas como água, luz e etc. Então, isso exige pelo menos que eu faça um planejamento maior para saber se todos esses gastos cabem no meu bolso, ou se eventualmente eu precise comprar uma casa de um valor menor, ou uma casa menor. Se ao invés de comprar uma casa de 3 dormitórios, talvez seja mais adequado naquele momento comprar uma de 2 dormitórios, ou ao invés de comprar no bairro A, comprar no bairro B, que é menor o valor. Então isso tudo precisa ter um planejamento. Então vejam, pessoal, que são, como eu disse, regras básicas. A ideia aqui não é entrar em detalhes em cada um, porque ficaria muito longo, esse vídeo já é relativamente grande. Mas, em resumo, as 3 regras de ouro que você precisa seguir e que são extremamente importantes para você transformar a sua vida financeira são o direcionamento dos seus comportamentos, a disposição a fazer sacrifícios, as duas que estão ligadas diretamente no seu emocional, né, com o seu cérebro emocional, com as suas finanças internas, e a terceira regra, a disciplina para se planejar, que é aquela regra que está mais envolvida com o teu raciocínio lógico, com o teu cérebro racional. Legal? Talvez você esteja pensando que está faltando alguma coisa que tem a ver com investir, algo relativo a investir para que você possa construir patrimônio, construir riqueza. Se você pensou isso, você tem razão quanto ao fato de que para você construir riqueza é necessário você passar pelos investimentos, você aprender e começar a investir. Porém, essas regras, como eu mencionei, elas têm o objetivo de transformar as suas finanças de algo que talvez não esteja tão bom hoje ou que pode ser melhorado para algo que vai te atender, que vai fazer com que você tenha uma saúde financeira melhor. Então, essas regras são o primeiro passo, é o primeiro passo que você tem que dar para a transformação. A partir daí é que começa o caminho para a construção do patrimônio, para a construção de riqueza, e é onde entram os investimentos. Entendeu? Ficou claro? Então, os investimentos, sem dúvida, são importantes, mas não foram abordados como uma regra, justamente porque eles são o passo posterior a você conseguir transformar, mudar a sua vida financeira. Espero que esse conteúdo do Money Mind tenha feito sentido para você, tenha agregado no seu conhecimento, tenha te ajudado a dar os passos para mudar aquilo que não está legal na tua vida financeira e para que você consiga efetivamente conquistar a sua tranquilidade e a qualidade de vida que você almeja. Tá legal? Eu agradeço você ter ficado esse tempo aqui comigo e se você achou que esse vídeo fez a diferença para você, que esse vídeo ajudou você
a melhorar de alguma forma as suas finanças ou a sua vida financeira, então eu te peço que você deixe aqui a sua curtida, que você compartilhe no seu perfil esse vídeo, porque podem ser que tenham outras pessoas que estejam passando pelo mesmo que você está passando e que esse conteúdo possa também ajudar essas pessoas. Então, eu vou ficar muito feliz e grato a você se você puder também compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Tá legal? Nos vemos em breve. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.